Eu sou um idiota. Sim, eu quero deixar isso claro, mas eu quero deixar claro que eu sou um idiota nos meus próprios termos. Então não me venha com uma definição médica ou com uma definição popular. Eu quero deixar bem claro aqui o que eu penso a respeito do porquê eu sou um idiota. E está muito relacionado a ser um analfabeto funcional. Quando eu tinha 15 anos, eu estava na escola, eu percebi uma dificuldade em ler alguns textos. Então, teve uma aula do professor de filosofia que ele estava falando a respeito dos filósofos e o que eles pensavam a respeito da verdade, e tudo aquilo me impressionava muito. Mas teve um em particular que me causou uma curiosidade, que era Sócrates. O pensamento de Sócrates a respeito da verdade me causou uma faísca de interesse. Então, ao final da aula, eu saí correndo da minha cadeira, fui falar com o professor, e aí, movido ali por aquela emoção, pela curiosidade, perguntei para ele, professor, como é que eu posso aprender mais a respeito do conceito, do entendimento desse filósofo Sócrates a respeito da verdade? E ele me instruiu, tá vendo? Você vai pegar e você vai ler o livro A Apologia de Sócrates. É um livro escrito por Platão. Então eu fui atrás daquele livro e eu percebi que eu não entendia muito bem aquele livro. Então eu tentava ler e era difícil. Eu já tinha tido algumas experiências antes em que isso era difícil. E eu me lembro que, mais ou menos ali na mesma época, eu tinha ouvido falar a respeito de um tal de professor Olavo, em que ele falava a respeito dos jovens universitários e como eles eram analfabetos funcionais que não conseguiam interpretar textos. E eu me vi ali naquela situação, eu ainda não era um jovem universitário, mas eu também não conseguia ler e interpretar um simples texto. O que mais me deixa cheio de uma certa curiosidade é como é que eu conseguia passar de ano com boas notas na escola. Eu nunca fui o melhor aluno, mas eu tinha notas ok para boas, e ainda assim ter uma grande dificuldade de leitura e interpretação de textos já aos 15 anos. Então eu recorri ao remédio que o professor Olavo ele recomenda, que é a leitura de um livro chamado Como Ler Livros, escrito pelo Mortimer Adler. Então eu li aquele livro, e aquele livro é um livro fantástico, ele te dá várias ferramentas, ele te dá um arcabouço de ferramentas que você vai usar para ler diferentes tipos de livros. Então ele te dá ferramentas para você ler livros de filosofia, ferramentas para você ler livros de história, livros de ficção. Realmente o livro é fantástico. Nas vezes em que impressionado pelo conteúdo do livro, eu tentei recomendar ele para outras pessoas, é muito engraçado, porque as pessoas ficam muitas vezes ofendidas. Como assim eu não consigo ler um livro? Por que você está me recomendando um livro de como ler livros? É óbvio que eu sei ler um livro. Só que eu também achava que eu sabia ler um livro. E é muito interessante porque eu acho que a grandeza do como ler livros nem está de fato em todo esse arcabouço de ferramentas que ele entrega, que é extremamente útil e eficaz, mas tem um convite que ele faz no final do livro que é algo muito maior. Então, diante de todas as ferramentas, aquelas ferramentas que ele te apresenta, o autor ele te faz um convite. Ele te faz um convite para experimentar, para de uma certa forma participar do hall dos grandes clássicos. Ele dá uma lista lá de clássicos, ele fala a respeito do assunto e aquilo brilhou aos meus olhos. Eu quero participar dessa discussão universal que é travada nos grandes livros de filosofia, de ficção, nos grandes livros de história. Eu quero participar da grande discussão da humanidade através dos grandes clássicos. Eu quero experimentar isso. E a partir disso, então, eu comecei a minha jornada para ler os grandes clássicos. E lendo ali um livro, o outro, chegou um momento em que eu me vejo diante de um desafio. Bom, eu estou começando de fato a entender alguns livros mais complexos, mas tem um livro na língua portuguesa que é considerado o maior e mais grandioso livro da língua portuguesa. E tem até uma história que conta que um dia um autor estava em um barco e começa uma tempestade e ele sai correndo e ele vê de um lado a namorada, a mulher da vida dele, sendo quase ali engolida por aquela tempestade, e do outro os manuscritos do livro. E diante daquilo, daquele sentimento forte do medo que ele estava sentindo, mas também do amor, era a mulher da vida dele. Ele decide sair correndo e salvar os manuscritos, que de fato seriam a obra que iriam coroá-lo e que iriam levar a língua portuguesa para o máximo onde ela já foi levada. E eu estou falando aqui dos Lusíadas, de Luís de Camões. É um livro épico, é um poema épico. Então, é o livro todo.
é, inverso, e é de fato um livro fantástico, tanto na beleza estética da coisa, quanto de fato na história, na narrativa, na trama da coisa. É um livro fantástico e que me trouxe uma certa confiança. Cara, se eu conseguir ler os Lusíadas, qual livro na língua portuguesa eu não sou capaz de ler? Sabe, eu sou capaz de ler qualquer coisa na língua portuguesa. E a partir disso eu continuo nessa caminhada para estar constantemente lendo e seguindo ainda essa grande rota dos clássicos. E eu sinto que à medida em que eu leio e que eu começo a experimentar cada vez mais os clássicos, a minha inteligência começa a aumentar. Eu deixo de ser burro, de migalha em migalha, eu vou deixando de ser idiota. E a definição que eu queria pegar a respeito do sentimento que eu tenho tido, do avanço que eu tenho sentido, ela está muito bem expressa no Trivium da irmã Miriam Joseph, quando ela vai dizer que a competência no uso da linguagem e a competência em lidar com abstrações, particularmente as quantidades matemáticas, são consideradas como os mais confiáveis índices do calibre intelectual de um estudante. E é exatamente isso que eu tenho sentido, sabe? De fato, uma competência maior em lidar com linguagem, de fato, uma competência maior em conseguir pensar de maneira a abstrair conceitos. E eu sinto que é nessa medida, e eu sinto que é na medida em que isso cresce dentro de mim, que a burrice vai embora. Os dois não podem existir no mesmo espaço. Então, à medida em que eu ganho essa articulação literária, eu perco a atrofia dos músculos. Eles começam a ficar fortes, sabe? Uma vez o meu avô estava nos visitando e tinha acabado de chegar um livro no correio, que era As Metamorfoses de Ovídio, também um grande livro clássico, em uma edição bilíngue em português e em latim. E eu, muito impressionado com aquela obra, eu chego e mostro aquele livro diante do meu avô. Olha só, avô, que legal esse livro que acabou de chegar. Ele, olha só, Metamorfoses de Ovídio. Não muito impressionado, e eu tentando entender por que que ele não estava impressionado com algo tão grandioso, e tão legal e tão impressionante. Ele é, eu tive aula disso no meu ensino fundamental. A gente lia Metamorfoses de Ovídio. Sabe, isso me faz pensar o quão longe eu ainda tô de fato chegar, se há um fim, né, para essa estrada, de chegar ao fim nessa estrada da grande literatura universal, dos grandes clássicos. Eu sinto que eu estou começando a colocar o primeiro pé, mas é uma vida toda para dar alguns passos. Então, eu queria ouvir a respeito de vocês, o que é que vocês têm feito para deixar de ser menos articulados e passar a ser mais articulados intelectualmente, e também a respeito de como vocês têm feito para evoluir o seu pensamento, a sua linguagem, e por último, se você se considera burro.